pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, que isso me ajuda muito, faz o vídeo mais longe, também me ajuda a fazer o canal crescer. Bora pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que é o reino de Deus e como o reino ele impacta a nossa vida. E para a gente começar, eu queria que você abrisse aqui em Lucas 17, versículo 20 e 21, que Jesus ele vai dizer, para a gente fundamentar aqui primeiro o que é o reino de Deus, ele vai dizer em resposta aos fariseus que eles perguntam: Jesus, quando virá o reino? Jesus ele vira e fala: olha, o reino ele não vai vir quando as pessoas disserem o reino está lá, o reino está aqui, mas o reino está dentro de vocês. Ele não é um reino visível, mas ele é um reino que está dentro. E a primeira coisa aqui que a gente precisa entender, por que o fariseu perguntou isso? Ele perguntou isso porque a Bíblia diz que o povo de Israel, eles esperavam, eles aguardavam que um reino físico viesse, que o reino Messias, a promessa do Messias, é que ele iria governar toda a Israel, ia derrotar todos os inimigos de Israel de forma física mesmo e estabelecer um reino. E Jesus vai fazer isso. Mas não era naquela hora. Primeiro, Jesus ele veio realizar outras coisas. E parte do que ele veio fazer é justamente estabelecer o reino dentro de mim e dentro de você, por meio do Espírito Santo. O reino de Deus, a cultura do reino, ela se manifesta em nossa vida justamente pelo nosso novo nascimento e pelo Espírito Santo habitar em nós. Então aqui já é uma coisa, um dos fundamentos que a gente precisa ter. O reino de Deus não é visível, mas ele está dentro de mim e de você. Depois, quando a gente vai para Mateus 6, versículo 33, é aquele famoso versículo que diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas, que ele está falando ali, comida, roupa, alimento, todas essas coisas vão ser acrescentados a vocês. Não fiquem buscando essas coisas, mas busquem primeiro o reino de Deus e a justiça do reino. Então a gente precisa entender aqui, então, o que seria esse reino? Que tudo bem, o reino ele não é visível, ele não vai estar ali, não vai estar aqui, como as pessoas falam, mas ele é um reino que vai estar aqui dentro. Mas o que ele é e como eu busco esse reino? E a resposta é que a gente precisa entender que a palavra reino usada ali é uma palavra grega basileia, que basicamente ela significa tipo de governo, um sistema, uma forma de como as coisas funcionam, um governo. Assim como a palavra cosmos é a palavra usada para um sistema, né? Uma forma de uma coisa funcionar. Por isso que existe cosmovisão, visão de mundo, visão de como as coisas funcionam. E a Bíblia vai dizer então que essa basileia, esse reino, ele tem uma cultura, ele tem princípios, ele tem valores. É por isso que quando a gente se converte, né? A gente passa a ser cristão, a gente crê na palavra de Deus, crê no Evangelho, a Bíblia, ela passa a ser o nosso manual de fé. Ela passa a ser aquilo que vai reger a nossa vida, porque o reino de Deus está aqui. Por exemplo, você vai ler o Sermão do Monte, ele vai falar, bem-aventurados vocês quando forem perseguidos. Olha isso, faz muito sentido, né? Como eu vou ser feliz, como eu vou ser aventurado se eu for perseguido? Jesus ele fala, olha, vocês lembram que foi dito na lei, se antes era olho por olho, dente por dente, com vocês não será assim. Então Jesus ele vai estabelecendo um sistema, uma forma das coisas acontecerem, uma forma das coisas funcionarem, que não é a mesma forma do mundo, não é a mesma forma que o mundo pensa. O reino de Deus, ele tem a ver com uma cultura, ele tem a ver com uma forma de pensar, com uma forma de se comportar, com uma forma de crer. Por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer que não se conforme com o padrão desse mundo, não se conforme como o mundo é. Para eu e você vivermos o reino, nós precisamos entender que nós não podemos nos conformar com o sistema do mundo, com a forma como o mundo diz como criar filho é, o que filho é, como o casamento tem que ser, como a gente tem que se relacionar com o dinheiro, como a gente se relaciona nos relacionamentos, nas amizades, na questão das ofensas, do perdão, da ira, do governo, todas essas coisas que envolvem a nossa vida. O reino, por meio da palavra de Deus, tem uma resposta para mim, para você. Só que muitas vezes não é a resposta que a gente gostaria, né? Por exemplo, ele diz, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Tem um outro versículo que diz assim, por exemplo, vamos pegar a oração do Pai Nosso, que fala dessa questão do perdão. Ele fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a oração que Jesus nos ensina é, Deus, age com a gente no perdão conforme nós temos agido com o perdão aos outros. Olha como é forte isso. Depois Jesus ele diz, se vocês que foram perdoados, próprio Mateus capítulo 7, se eu não me engano, se vocês que foram perdoados não perdoam os outros, vocês também não serão perdoados. Porque o reino de Deus, ele tem uma forma de funcionar, uma forma de acreditar. Desde lá de Israel, desde o início de tudo, Deus já vinha fazendo isso com Israel e ele continuou fazendo no Novo Testamento.
Existe uma lei que eu e você precisamos viver. Quando a gente fala de mover de Deus, poder do Espírito Santo, isso fala da forma do reino funcionar. Quando a gente fala de semeadura, de prosperidade, isso fala da forma financeira do reino acontecer. Enquanto muitos trabalham para enriquecer, nós não trabalhamos por esse sentido. Ah, ser rico é errado. Não, a Bíblia não diz que é errado, mas a Bíblia diz, olha, cuidado com as riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a Bíblia já está nos avisando de como o mundo funciona e como a gente tem que tomar cuidado. Então o reino de Deus, ele é uma cultura, ele é uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de agir, inclusive nas coisas sobrenaturais. Não só nas coisas naturais da vida, mas nas formas sobrenaturais. Então, quando a pessoa está doente, o que a gente faz no mundo? No mundo a gente vai no médico, está errado? Não, mas a gente está falando, cara, ore para que eles sejam curados. Alguém doente entre vocês, ore para que seja curado. Orem para que haja milagres. O Espírito Santo habita em vocês. Eu não sei o que dizer diante das perseguições. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria, colocaria palavras na nossa boca para que a gente respondesse. E por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar para você que o que a Bíblia nos ensina é o reino de Deus, é uma cultura, é uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de acreditar. Então, eu e você precisamos entender que a aplicação disso, que a gente viver com esses valores na nossa vida. E um último texto que eu quero deixar para você refletir é Romanos 14:17, que vai dizer que o reino de Deus, ele é paz, ele é justiça e ele é alegria. Então, eu gosto muito de uma frase que o Dan Duque nos ensinou, e isso é passado dentro da nossa família espiritual, aqui na Poema, que é: tenha justiça nos seus relacionamentos, seja justo nos seus relacionamentos. Isso tem a ver com perdão, isso tem a ver com você ser verdadeiro, você ser sincero, você não se relacionar por interesse, entre muitas coisas. Ele fala assim: tenha justiça nos relacionamentos, tenha paz no processo, tenha paz em tudo que está acontecendo na minha e na sua vida, paz naquilo que Deus está fazendo, paz nos milagres que nós estamos buscando, paz nesse processo de Deus de nos fazer filhos, de nos amadurecer, de nos fazer crescer, de nos fazer ganhar uma estatura, de mudar e transformar a nossa vida. Vamos ter paz. Como diz Filipenses, então assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas coloquem isso diante de Deus para que a paz, que excede todo entendimento, venha sobre vocês. E ele diz que a alegria, vocês tenham alegria na jornada. Viver essa jornada do ministério, de tudo isso, com alegria. Eu quero deixar essa mensagem para você. Justiça nos seus relacionamentos, paz no seu processo, alegria na jornada. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não está ali, ele está dentro de mim, dentro de você.